Olá a todos. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de explicar porque demorei 3 semanas para gravar vídeo. Na verdade não houve nada demais, pequeno probleminha, tá? E esse probleminha demorou um pouco para resolver, mas tá tudo certo, ok? Só isso, nada demais. Mas obrigado a todos pelas mensagens, eu vi as mensagens, mas eu realmente não tive tempo de gravar vídeo por nada demais. Mas vamos lá. Hoje, este vídeo aqui não é sobre ciência especificamente. Ele é sobre os Nephilims, tá? Um vídeo que o pessoal está esperando um pouco. Eu já falei vídeos atrás, introduzi este vídeo aqui. E ele vai ser um vídeo um pouco longo, ok? Para compensar essas 3 semanas. Então vamos lá. Primeiro a gente vai pegar a Bíblia, Gênesis capítulo 6. Vamos lá. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia Néfilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, eles deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação de seus pensamentos e de seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então esse período é o período mais dramático da história do planeta. Teve um dilúvio global, tá? Real, super real. E, bom, exterminou todo mundo, ok? Com exceção de Noé. Tem pessoas que perguntam assim, mas por que todo mundo, né? Por que não podia ter sobrado ninguém, né? Foi por um motivo de justiça e foi por um motivo de benevolência. Então vamos lá. Olha só, no período pré-diluviano, isso aqui é uma estrutura do período pré-diluviano na Bolívia. A gente tem estruturas em Machu Picchu, lugares altos, no Peru, por exemplo. Mas isso aqui é na Bolívia, um lugar muito interessante. Eu vou deixar o link na descrição abaixo. Isso aqui é um bloco, tá? Um bloco de rocha gigantesco. E olha como esse bloco de rocha é encaixado. Olha os detalhes. Eu não sei se vocês vão conseguir ver os detalhes. Mas olha como ele foi encaixado. Olha a perfeição disso. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, certo? E como é que foi feito isso? Hoje não tem tecnologia para fazer isso num bloco de rocha, ok? No azulejo tem, mas num bloco de rocha não tem. Não tem. Ainda mais com essa dimensão. Olha só. Mesmo lugar. Olha só as estruturas. Isso aqui são blocos 3D de rocha. Detalhe, não tem argamassa. Não tem argamassa e não passa uma folha sulfite no meio desses blocos, ok? Olha só este aqui, que interessante. Olha isso aqui. Olha só, blocos de rocha. Só para vocês terem uma ideia da dimensão desses bloquinhos que eu estou mostrando, eu vou mostrar aqui 2 fotos que tem escala, tá? Olha só, isso aqui é uma foto do mesmo lugar com escala. Olha os detalhes dos blocos, encaixados sem argamassa, tá? Olha que absurdo. Eu vou mostrar mais um. Esse aqui é no Líbano, templo que foi destruído esqueci o nome. O templo desses deuses pagãos aí. Olha só, no Líbano. Líbano, isso. Templo de Baal. Olha o tamanho desse bloco, ok? Olha o tamanho das pessoas em cima do bloco, ok? Dá pra ter uma ideia aqui, ó. Essas formiguinhas, bloco. Olha o tamanho dessa pessoa em cima desse outro pedaço de bloco aqui. Então, só para vocês terem uma ideia. Estes blocos, hoje, dias de hoje, não tem guindaste no mundo que suporte este peso. Não tem guindaste que suporte isto, ok?
Aí vem alguns evolucionistas, pessoas que acreditam que o homem era uma tartaruga, que virou um pernilongo, que virou um elefante, que virou um macaco, que virou algo parecido com um macaco, que virou um homem. E diz aí o homem começou a construir pontas de lança, ele não sabia falar, ele não sabia escrever, ele não sabia nada. Ele era um idiota que foi ganhando inteligência com o tempo. Aí você vira para esses caras e fala assim: explica. Explica. O cara, não, deve ter uma explicação lógica. Eles não estudam isso. Isso aqui tem arqueólogos cristãos que estudam um período pré-diluviano. Pessoas como eu, como você, que acredita na Bíblia. Tem arqueólogos que estudam isto aqui. Já falei uma vez, esqueci de pegar outro DVD lá embaixo, mas olha só. Este pessoal da Gen 6 Production tem um arqueólogo que fala só sobre o período pré-diluviano. Super interessante, ok? Olha o detalhe. Olha os detalhes. Cadê? Não tem tecnologia hoje para fazer isso. Mas lá atrás, os caras que caçavam com um pedaço de pedra e etc. tal, tinham. Uau! Sério. Sério. Tipo, tem coisas que incomodam tanto a ciência que a ciência nem quer estudar, entendeu? Melhor a gente fechar o olho e não contar pra ninguém que existe. Só que tem um probleminha. Tem internet hoje em dia, né? Tá difícil, não? Você já viu isso aqui num livro de história? Alguém já te falou sobre esses lugares, etc., peso e tudo mais disso num livro de história, por exemplo, num livro de geografia? Sério, tem coisas que seria interessante estudar, né? As pessoas saberem, olha, lá atrás tinha gente que fazia isso. Mas vamos lá, quem fazia isso, né? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o capítulo 7 do livro de Enoque, ok? Diz assim: e aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, mesmo período do capítulo 6 do Gênesis. Nasceram-lhe filhas elegantes e belas, e quando os anjos, entre parênteses, vigilantes ou sentinelas, os filhos do céu viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós, mesmas esposas da progenie do homem, e geremos filhos. Então o seu líder, Samiasa, disse-lhes: eu temo que talvez possais se indispor na realização desse empreendimento, e que só eu sofrerei por este tão grave crime. Mas eles responderam e disseram: nós todos juramos, e amarraram-se por um juramento. Eles desceram, ao todo, 200, nos dias de Jared, desceram no topo do monte Hermon. Aquele monte, portanto, foi chamado Hermon, que significa maldição, porque eles tinham jurado sobre ele. E aí diz o nome de todos os anjos aqui, dos líderes, né? Não vou ler, tá? Então, eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo o que o labor do homem produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Eles, então, voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los, e começaram a pecar contra pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne. Olha que interessante. Então, começaram a nascer gigantes. E esses gigantes eram enormes, por 300 cúbitos a gente está falando de uma altura, assim... Tá, assim, não tinha menos de 20 metros de altura, tá? Enorme, gigante. Nascia pequenininho na barriga da mulher, mas crescia muito rápido, ok? Crescia muito rápido. Para quem acha que o ocultista não acredita nisso, assiste o vídeo dos Vamp lá, como é o nome? Do Crepúsculo. Tem a mulher engravida e assim, em questão de semanas ou dias, a barriga da mulher já está enorme. Pum, nasce lá um ser que cresce rapidinho, tá? Os ocultistas têm noção disso.
Inclusive eles tiram muita informação da Bíblia. Então, assim, nasceram gigantes. Aí alguém vai vir aqui e falar o seguinte: pô, você é um idiota por acreditar que existiam gigantes de 20, 50 metros de altura, ou seja lá quanto for. Aí eu viro para a pessoa e falo o seguinte: ok, pega uma pessoa de 2 metros de altura, não, pega uma pessoa de 5 metros de altura e manda colocar esses blocos aqui no lugar, meu. Pega uma pessoa de 5 metros de altura, pega pessoas grandes, tá? Tô falando assim, o dobro da altura de um humano. E aí pega em 1000 caras e fala para erguer esse bloco aqui, ó, que nenhum guindaste hoje consegue erguer. Meu. Sério. Vamos lá. Não existia gigante. Não existia nenhum tipo de gigante. Não. É tudo invenção da nossa mente. Não tá escrito num livro de Enoque, tá? Meu, sério. Me explica isso. Brincadeira, né? Brincadeira. Vamos usar lógica. Vamos usar lógica. O pessoal não tinha guindaste, não é isso? Segundo os darwinistas, a lógica é alguém com uma ponta de lança de pedra que acabou de inventar uma roda, certo? Não fez isso. Isso a gente não existe. Vamos fechar o olho e vamos ignorar essa parte. A gente só pode estudar o que for conveniente para as teorias de hoje. Tudo que não se encaixar, joga no lixo, não é isso? Sei. Sei. Vamos seguir um pouco aqui. Livro de Enoque, capítulo 15. Essa parte é muito interessante, muito interessante. Agora os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos. Já tinha acontecido o dilúvio. E na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima dos santos sentinelas, foi seu princípio e sua primeira fundação. Maus espíritos, eles serão sobre a terra, e de espíritos de maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos da terra. Na mitologia grega, eles também acreditam que 200 desses carinhas foram confinados no Tártaro. E aqui no livro de Enoque diz 200 desses carinhas, os anjos sentinelas aí, foram confinados no inferno. Muito parecido, não? No livro de Enoque diz que esses gigantes, o corpo deles era da terra e o espírito foi feito na terra. Na mitologia grega, é dito que os gigantes eram filhos de Gaia, a deusa terra. Eles eram nascidos da terra, a mesma coisa. O que o Enoque está dizendo é o seguinte: nós temos o nosso corpo físico e dentro de nós temos um espírito que foi feito nos céus. Quando nós morremos, o corpo fica na terra, o espírito sobe, a sua morada é nos céus, ou no céu. Já o espírito de quem foi feito na terra, como os gigantes que tinham espírito feito na terra, não no céu, mas na terra, o espírito dele fica vagando pela terra. Ele sente fome, ele sente sede e ele não consegue se alimentar, ele não tem corpo. É uma situação desesperadora. Para quem acha que isso não existe, vai num centro de macumba e você vai ver que os espíritos que eles chamam lá sempre quer tomar uma pinga, quer fumar, quer comer um frango, não é? Coisas carnais, né? Eles querem coisas carnais porque eles são da terra. Aqueles espíritos que o cara está acessando lá no templo de macumba lá, eles não são espíritos humanos, tá? São de demônios, são desse pessoal aqui, morreu. Quando eles morreram, os espíritos deles se tornaram então os demônios, tá? Então todos os espíritos criados na terra hoje são demônios. Estão sem corpo, mas estão aqui perturbando, né? Nossa, é por isso que a Bíblia, ela é muito taxativa. Não fale com espíritos. Não fale com espíritos. Porque a maior parte
99,9% dos espíritos que a gente pode se comunicar na Terra são demônios. A maior parte. Tá? Eu vou falar sobre isso especificamente num outro vídeo, mas a maior parte dos espíritos que qualquer um pode ter acesso é demônio. Tá? Não é bom. Não é bom. Pode te ajudar no momento, pode te ajudar a vender um apartamento, pode te ajudar a vender um carro, pode te ajudar a conseguir um emprego, mas vai pegar seu emprego, vai pegar o dinheiro do seu emprego, do seu carro, do seu apartamento, vai pegar tudo. Não é bom, não é nada abençoado, é uma maldição, ok? Por isso que a Bíblia é taxativa, não fale com o espírito, não é isso? Bom, e Jesus Cristo, o Messias, Yahushua HaMashiach, falou, não vim abolir a lei, não vim fazê-la ser cumprida, ok? Ele não aboliu nada que está escrito no Antigo Testamento, inclusive não devia ser chamado de antigo, ok? Porque ele é muito atual, ele é um manual da vida. O Antigo Testamento devia se chamar Manual da Vida e o Novo Testamento deveria se chamar Explicação do Manual da Vida, colocar na prática, Manual da Vida prático, tá ok? Tem muitas coisas, mas vamos lá. Se a gente se guiar por isso, a gente vai bem. Continuando. Livro de Judas, capítulo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão até o dia do juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação com aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Livro 2 Pedro, capítulo 2. Pois se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, lê-se na cultura grega Tártaro, e os entregou aos abismos de escuridão para serem reservados para o dia do juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, com mais 7 pessoas, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E aí prossegue. Então, Deus não poupou e lançou quem no inferno? Os anjos, né? Olha só. 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Que anjo ele está falando? Está falando desses anjos lá atrás, que cometeram esses pecados enormes. Ok? Então é isso. Basicamente, houve um dilúvio global e esse dilúvio foi para o nosso bem. Ok? Reduziu inclusive a vida do ser humano, que vivia muito mais antes do dilúvio. A atmosfera mudou, tudo mudou. Por que isso foi para o bem? Porque o mundo estava condenado, tudo no coração do homem era para o mal, e tinha esses gigantes que não só estavam já se alimentando de seres humanos, como começaram a perverter animais, fazer cruzamentos para gerar animais grandes para eles poderem se alimentar, porque eles comiam tudo que os homens plantavam. Para eles conseguirem se alimentar, eles precisaram trabalhar com cruzamento de grandes animais. Fizeram grandes animais que o Deus não tinha criado. Deus criou vários grandes animais, inclusive, mas eles criaram novos animais, como se fosse fazer rebanhos de animais grandes para eles poderem se alimentar. Eles tinham tecnologia naquele tempo. Para quem diz que não, tem demonstrações guardadas aí no mundo para isso. E tudo estava se pervertendo. Qual que era a ideia original desses anjos? Acredita-se, tá? Isso é discutível também. Acredita-se que eles estavam tentando contaminar a linhagem humana para o Messias não poder nascer. Se a linhagem humana tivesse corrompida, só para quem não sabe, nós somos criados à imagem e semelhança do Criador do Universo. Nós somos sagrados, a cereja do bolo da criação, fomos criados por último, tá? Tudo foi criado para nós, para nós cuidarmos. Todo o amor foi dedicado, um amor grande, enorme a nós, tá? Não todo, mas assim, o amor de Deus é enorme, não é isso? Mas a gente é muito especial, tem uma força dentro do ser humano que vocês não acreditam.
todo mundo tá fraco hoje. Mas o ser humano é forte, o ser humano é muito forte. O que a gente tem, ela é o que permite, um dia eu vou explicar porquê, de onde vem essa força, mas ela permite vir o Messias da linhagem humana. Nasceu Messias, sagrado, na linhagem humana. E eles estavam tentando corromper isso. Qual que é o problema disso tudo hoje? O que vocês precisam guardar? Esqueça tudo que eu falei agora. Apaga. Ok, existiam gigantes, tal. Se alguém achar que não existiam gigantes, tem coisas que demonstram que existiam, mas o que é importante? O mais importante é a maioria dos espíritos que tem ao nosso redor hoje, aqui na Terra, não são espíritos de nossos parentes. Não são espíritos dos amiguinhos. Não são espíritos de quem morreu. Não são. Eles não ficam descendo, eles não ficam se encontrando com pessoas. 99,99% dos espíritos que a gente consegue se comunicar na Terra, e eu estudei muito sobre o assunto, são demônios, são os espíritos desses caras, desses gigantes que já eram maus naquela época. E o que o pessoal está tentando trazer de volta por dentro de corpos são esses caras também, mas são espíritos demoníacos. Tem que manter distância, muita distância, muita distância. Existem espíritos humanos que a gente pode se comunicar? Existe. Só que existem inclusive demonstrações disso, que eu conheço muitas, mas são raríssimos. Se você vê alguém falando com um espírito, pode ter certeza, é demônio. É muito raro falar com o espírito de ser humano. Muito raro. Existem inclusive formas de mais ou menos dizer se é um demônio ou não. Se você não vê o corpo do espírito, se você não vê o corpo, se só ouvir ou só tiver na sua mente, só ouvir, é 100%, é demônio. Você tem que ver o corpo, tá? Agora, se você vê o corpo, ainda assim, não significa que é humano, ok? Porque tem vários casos. Helena Blavatsky via essas coisas, etc. Tal, ela falava com demônios, e ela sabia disso. E ela conseguia ver a feição. Então não é porque, até vendo, você pode ser enganado. Então é por isso que a Bíblia é clara. Não fale com espíritos. Na dúvida, não fale com espíritos. É 0,0000001% de casos. É muito raro falar com o espírito humano depois que ele morre. É muito raro. A maioria dos espíritos, vocês podem não acreditar, mas a maioria dos espíritos é demoníaco. Ajuda a curar a doença? Ajuda a curar a doença que eles mesmos criam. Se afaste ao máximo disso. Sempre se afaste. Ok? Por isso, hoje, assim, o que eu tenho que falar sobre os Néfilins? Existiram. Ah, mas não existiram. Tá, não existiram, sei. Sei. Olha o templo do Baal, né? O templo do Baal que não tem nenhum guindaste no mundo que erga a rocha. Sei, não existiram, tá? Tem pessoas que têm a mente fechada, não vão aprender. Agora, o que a gente tem que aprender hoje? Cuidado com demônios, ok? Espíritos. Os espíritos tá aqui, livro de Enoque, tá? São espíritos demoníacos. Precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. A gente vai tocar nesse assunto de novo, mas é isso. Por hoje é isso. Desculpa aí pela demora por postar vídeos. Eu vou tentar dar uma acelerada nos vídeos para compensar. Muito obrigado pela paciência e por tudo. Bom, por hoje é isso. Tchau.